O arco, que eu acho o arco mais fraquinho de One Piece, que passa pela Ilha dos Homens Peixes, ele é aquele que sugere reflexões absurdas. Sim. Eu gosto muito das reflexões que ele propõe. Ele me pega desprevenido em relação às reflexões. Eu paro e falo assim, pera um pouquinho. Sério? Caramba, olha o que está propondo. Olha que figura esquisita, olha que figura, perdão, escrota isso aqui, olha que figura execrável isso aqui. Olha como é que tem alternativas e tal. Aí no meio da conversa, desse drama todo, ele lança uma ideia de que a luz que chega lá embaixo, 10 mil metros de profundidade, vem lá de cima. Eu falei, oxe, mas como é que ilumina esse negócio lá de cima e tal? Não, são as raízes. As raízes? Elas trazem luz? Cara, você está me dizendo que as raízes funcionam como sendo fibra ótica? Que a luz é passando e tal? Eu falei, cara, que massa! Mas aí teria que ser estilo de, sei lá, vamos pegar a altura da árvore, mais a profundidade, tinha que ser uma fibra ótica de mais de 10 quilômetros e tal. Oi? Oi? Ih. Deixa eu ver. A pessoa comentou aqui no chat. Deixa eu ver se estão voltando. Governo mundial tentando derrubar a live. Pesada que está. Muita informação. Falei que não ia poder... Não, amanhã talvez esteja no ar mais esse vídeo. E Shiro Oda vai mandar derrubar. Voltou. Então, aí ele manda uma dessa no meio dessa análise, desse drama, dessa construção toda, que a gente sabe o que significa, né? E ele fala assim, pera um pouquinho, na realidade, nosso mundo real, tem fibra ótica assim, de 10 mil metros de profundidade? Cara, tem fibra ótica 20, 30 vezes maior que essa, que conecta o mundo. Então, a ideia de que há uma conexão de mundos desenvolvidos, que de repente se acham melhores, com outros alimentando com luz e tal. Então, e aí na hora que você vai avançar um pouco nesse drama dessa história toda, aí a gente passa a ver que são mensagens passadas baseadas num certo momento. Eu fui um adolescente da década de 90 em que eu comecei a ler os gibis na década de 80. Então, de uma época em que a gente podia ir para o colégio a pé, não tinha nenhum problema. Minha mãe dava o dinheirinho para eu pegar o ônibus para ir para a aula de datilografia, século passado. Não tinha computador. E aí eu ia a pé para pegar o dinheiro do ônibus e comprar gibi. E aí eu comprava Mônica, e depois Mônica ficou sem graça, eu devia ter 10, 11 anos, depois eu peguei Os Heróis. E o primeiro gibi que eu comprei lá foi X-Men, que tinha acabado de lançar. X-Men número 1. Eu comprei. Um grupo estranho, que eu não entendia muito bem, mas parecia divertido e tal. Aí eu comprava um pouquinho da DC, um pouquinho da Marvel, muito mais DC do que Marvel. E a editora Abril, naquela época, ela não tinha os direitos, só percebi isso depois, de todos os personagens. Então, tinha arcos um pouco mais longos que vinham só quebrando. Então, lá pelos meus 10, 11, 12 anos, eu tive contato com um vilão chamado Thanos. Nossa! Que eu me encantei com a figura dele, porque os planos dele nunca eram óbvios, de jeito maneira. E o que mais me chamava atenção no próprio Thanos é que uma vez que ele conseguiu o objetivo dele, porque ele tinha planejado, ele abriu mão do objetivo. Porque já zerei, tá tranquilo, não quero mais. Ele fez isso pra caramba. E aí, quando você vê, por acaso, no filme, eu entendi, porque talvez o gibi não ficasse muito legal e tal, mas eles conseguiram emburrecer o Thanos na Marvel, né? Eu achei isso tão... Assim, olha, eu vou pegar e vou destruir metade do mundo, porque... Sabe como é que é, né? A fome vai ser resolvida. As pessoas voltam a se procriar, sabe? Elas vão de novo sem. Então... O pensamento foi muito na base, né? Tipo, amanhã vai ter comida em dobro. Eu vou reduzir metade e daqui a quantos anos volta de novo. Então, que solução definitiva temporária foi essa, né? E você que é um ser inteligente não pegou muito legal para você e tal. Então, queriam relativizar o que ele estava fazendo, que era um assassinato em massa, um genocídio e tal, que era em prol da galera toda. Mas aí eu achei muito legal, porque a solução do gibi é muito mais interessante. O que o cara mais inteligente do mundo, o que faria o cara mais inteligente do mundo fazer algo absurdamente fora do que é razoável? Por que ele faria isso? Que motivo lógico faria isso? Motivo lógico nenhum. Sentimento. Pessoas inteligentes fazem coisas burras por conta de sentimentos. Ele mata metade como um tributo à morte. A morte. Agora, é muito forte colocar isso num filme. Olha os efeitos que isso ia gerar e tal.
Então, isso eu tinha lá os meus 12, 13, 14 anos. Aí entra na década de 90, em que eu passei a apreciar os gibis de arcos maiores. E na década de 90 tem uma coisa que era estranha, mas eu me divertia pra caramba e tal, porque tinham coisas que passavam a ser permitidas que não eram aqueles heróis muito mais fortes, bombadões, fortões e tal, com umas poses esquisitas. O Todd McFarlane desenhava um Homem-Aranha, que meu irmão tentava imitar, a gente não conseguia imitar, porque ele botava umas mãos, as posições. Ficava lindo Aquelas o negócio, mas como é que a gente faz aquelas coisas? Nada. O Capitão América com peito desse tamanho. Pô, assim. cara, eu tinha que botar o escudo com a mão esticada, né? Pra poder ver alguma coisa. Dá a impressão que ele tinha hipermetropia, né? Cadê? Aquela coisa toda. Mas era lindo aquela coisa. Era muito mais... os arcos eram pobres, mas eram arcos que os caras ousavam, meio que desespero. Então lá você vê a morte do super-homem e tal. Você vê a queda do morcego. Uhum. Então você vê coisas que eles ousaram pra caramba. Então eram argumentos muito mais fortes, muito mais poderosos e tal. Você vê Carnificina também ali. E aí, para minha surpresa, eu passo por aquela década, anos 2000 e tudo, eu parei de ler gibi e tal, e já na faculdade, já estava na verdade trabalhando, né? A faculdade foi 91. E aí, para minha surpresa, eu vejo um tempo depois, um anime que fala de pessoas fortunas, homens fortões, mulheres com os corpos esculturais e tal, mexendo com estética, fazendo poses que você não consegue replicar de maneira alguma, entrando em assuntos que nem sempre são fáceis de serem trabalhados, mas assuntos por vezes complexos, mas ora bizarros e banais. Eu falei, cara, eu estou revivendo minha década de 90. Olha aí. Nunca tinha analisado por essa perspectiva. Sabe, Jojo estava me pegando e eu não estava imaginando por quê. Depois eu paro e falo assim, cara, eu estou revivendo com outro formato uma época que eu achei deliciosa mesmo. Uma série de gibis porcarias que não estavam legais, mas arcos que conseguiram ser muito bem escritos, né? A maneira, por exemplo, como a queda do morcego acontece, quando ele vai plantando a queda do Batman, e são coisas estilo Guto, que daqui a pouco ele vai introduzir uma que ninguém esperava. Quando o Batman, por sua vez, é derrotado, o que você espera que venha logo na sequência? Pô, Asa Noturna, né? Assume o manto dele e tal. Sim. Coisa nenhuma. Ele bota o cara que vai pra porrada mesmo, né? E vira um Batmanzão e tal, porque se ele coloca a Asa Noturna, por que o Bruce volta? Ele pode se aposentar, não tem problema. Então, para o Bruce voltar, tem que ser alguma figura que vai gerar conflito, vai contra a essência dele, vai fazer com que ele se levante e queira lutar mesmo na adversidade. Então, pô, eu fui criado numa situação dessa, né? E na hora que eu olho o Jojo, eu falo assim, caramba, que massa isso. E aí, Jojo começa, o Araki começa a flertar com uma coisa que eu falei, tá estranho. Os poderes deles, daqui a pouco ele flerta com o tempo, daqui a pouco ele bota mais o tempo. Eu falei, esse cara tem alguma coisa mal resolvida com o tempo. Assim, e daqui a pouco os poderes... Aí eu faço um comentário desse, né? Em algum momento num vídeo, bem assim, a gente tem alguma coisa de tempo aqui, não é possível, porque olha aqui, tempo. Aí alguém manda uma assim, você não viu nada. Eu falei, eita! Então, no fim, assim, todo vilão principal é com o tempo. Então eu falei, caramba, olha que legal isso tudo, né? Como tivesse alguma coisa a ser resolvida em relação a essa dinâmica do tempo. Quer seja o tempo físico ou o tempo subjetivo, de que os problemas eles se repetem. Aí chega na parte 5, né? Que você fala bem assim, pera um pouquinho, agora quem que é o Jojo daqui? Não é o Jojo. Na verdade, é o filho do cara que era o vilão que tá no corpo dele. Caramba! Na hora que ele manda essa, mas a essência continua sendo a essência. O choque, o baque ali, né? É o Haru no Shiobana. Então assim, caramba... por que eu tô falando essa parte que não só pela maneira como me pega, mas aquele papo que eu volto de novo... mas puxa vida, você não leu grandes obras, grandes clássicos e tal? Tudo bem, mas pelo menos leia com um olhar diferente, crítico para as coisas.